Muito obrigada. Eu gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Dr. João Massano e o Conselho Regional, na sua pessoa, o Conselho Regional de Lisboa, e agradecer o convite para estar aqui, convite que me chegou por intermédio da doutora Sandra Passinhas, e também os meus cumprimentos aos meus colegas e a todos os que estão aqui presentes. Como? Também é um motorista, que foi o Sr. Dr. André Dias Pereira. Bom, eu devo dizer, quando a doutora Sandra Passinhas me contactou para vir estar aqui hoje, a resposta foi imediatamente que sim, mas depois deparei-me logo com um problema, porque na minha cabeça, ela não sabe, mas na minha cabeça começaram a surgir vários temas possíveis. De facto, já há muito tempo que venho a estudar os problemas da inteligência artificial e comecei no meu quadro mental o problema da teoria da responsabilidade, quando a máquina falha, quem responde? O problema da regulação, o problema da responsabilidade penal das pessoas coletivas, das empresas, do próprio Estado, quando utiliza os sistemas na administração pública e pode, de facto, não correr bem, o problema da responsabilidade dos senhores advogados, quando utilizam estes sistemas na prestação de serviços que lhes é pedida. Ouvi há algum tempo atrás o testemunho de um senhor advogado que utilizava alguns sistemas que podem ser úteis, não tanto em inteligência artificial, mas na tradução ou mesmo na produção da peça. Isto pode levantar alguns problemas também interessantes e acabei por decidir fazer o seguinte exercício. Vou pegar numa coisa muito concreta e vou tentar mostrar quais são os desafios que a inteligência artificial coloca a esse princípio. Porque nós entendemos e estamos convencidos que há princípios e garantias processuais e direitos fundamentais que estão absolutamente conquistados e afirmados, e de repente a inteligência artificial vem nos dizer que eles precisam de ser continuamente afirmados e conquistados, que não estão definitivamente conquistados, porque não tenhamos ilusões, a inteligência artificial não é uma coisa futura, é uma coisa que todos nós estamos a utilizar todos os dias, estamos a produzir informação que pode ser aproveitada por um sistema para diversos fins. E, portanto, a ideia foi pegar num princípio que todos conhecemos, provavelmente os senhores advogados melhor do que eu na prática, o princípio da presunção de inocência, uma garantia constitucional, na Constituição Portuguesa, artigo 32 da Constituição, e mostrar-lhes como este princípio está a ser desafiado pela inteligência artificial e como precisamos de repensar algumas questões em torno da presunção de inocência. É claro que eu estou aqui numa posição desfavorecida, tenho já que manifestar aqui o meu descontentamento, porque eu sou o obstáculo entre vocês e o almoço. E, portanto, vou ter que fazer aqui um exercício para garantir a vossa atenção e prender a atenção, vou ter que me esforçar ainda mais. Mas, enfim, obrigação de meios, não obrigação de resultado. Bom, então, eu começaria vou concentrar-me no princípio da presunção de inocência, primeiro momento, relembrar só algumas ideias essenciais do princípio para depois, num segundo momento, mostrar como essas dimensões do princípio são desafiadas pela inteligência artificial. E com isto vou ligar a todas as intervenções que já foram feitas, porque todas elas tocam naquilo que eu vou pretender desenvolver. Podia ter escolhido outros princípios. Falaram aqui na black box. Isso mexe de forma absolutamente direta com o princípio do contraditório em matéria processual penal. Como é que eu posso pôr em causa os resultados que são trazidos ao processo por uma prova de origem, que tem origem na inteligência artificial, e elas começam a aparecer, se eu não sei explicar como é que esse output se produziu. E, portanto, eu, advogado, como é que vou desafiar o juízo automático da máquina, produzido pela máquina, não é? Podia ter trazido o princípio do contraditório, mas vou-me concentrar no princípio da presunção de inocência. Nós sabemos que o princípio da presunção de inocência é um princípio favor libertatis,
para que ele seja cumprido, tem que existir um processo. Eu posso ter punição sem ter processo, mas nunca terei presunção de inocência se não tiver um procedimento que permita a realização da justiça penal, onde eu possa exercer o direito de defesa, não é? E, portanto, o princípio da presunção de inocência, primeira ideia, é um princípio que exige um processo, certo? Onde ele possa, de facto, ser realizado. E, no caso, avançando um bocadinho mais, esse processo é o processo penal. No processo penal, também dizemos, e este é o ponto importante, que o princípio da presunção de inocência tem o seu âmbito de aplicação, está limitado à existência de um processo penal. Ele começa com o processo penal. Antes do processo penal, não existe presunção de inocência. Há uma diretiva em matéria de presunção de inocência, que eu não vou agora aqui alongar sobre ela, que também reafirma essa ideia. O princípio da presunção de inocência começa com o processo penal. Primeira ideia. Segunda ideia. O princípio da presunção de inocência tem um duplo significado. A doutrina costuma normalmente referir-se ao princípio da presunção de inocência com o significado de regra de tratamento no processo penal, ao longo de todas as fases do processo, e regra de juízo, que se manifesta num princípio que todos nós conhecemos, ou regra de decisão, que é o princípio in dubio pro reo. Não é? E é uma regra de juízo que auxilia o julgador a tomar, em situação de incerteza, a tomar uma decisão que há de ser a favor do arguido. Por isso é que é um princípio favor libertatis. Como regra de tratamento, nós temos várias indicações, inclusive nessa diretiva, mas também no nosso Código de Processo Penal, que mostram que o processo está a dirigir a alguém que está num estado de incerteza e, portanto, pensem, por exemplo, nas medidas de coação. Há no Código de Processo Penal, depois se na prática é assim, podemos ter outra discussão, mas há uma gradação nas medidas de coação que atende à sua gravidade, e isso tem por base uma ideia de que podemos estar ali perante alguém que é inocente e que se presume inocente até ao trânsito em julgado da decisão condenatória. E, portanto, este duplo significado do princípio, regra de tratamento, regra de juízo. Estas eram as três dimensões que eu queria chamar aqui do princípio da presunção de inocência, para agora avançar para os desafios que a inteligência artificial coloca ao princípio da presunção de inocência. Na verdade, são inquietações que eu gostaria de partilhar convosco. Não tenho resposta para elas, mas pelo menos fico satisfeita por poder partilhar as minhas inquietações e ter mais gente a pensar sobre elas. O que nós vemos é que a introdução de formas tecnologicamente avançadas, não só da inteligência artificial, mas de outras formas de tecnologia para fins de investigação e de realização criminais, põem em causa esta dupla regra que eu há pouco referia e põem em causa o escudo processual que elas procuram criar relativamente ao arguido que está numa situação de incerteza sobre a sua inocência ou sobre a sua culpabilidade. O princípio da presunção de inocência, através destas regras, o que cria é, de facto, ali um escudo processual com base na incerteza em que aquela pessoa está. E, de facto, o que é que a tecnologia veio permitir? Veio permitir aquilo que a doutora Mafalda Miranda Barbosa dizia há pouco, nas tais funções que se reconhece ao sistema de inteligência artificial, veio permitir que quem lida com a investigação criminal possa agora ter ao seu dispor formas de antecipação, de antecipar quando e onde é que o crime vai acontecer, por um lado, formas que permitem identificar mais rapidamente um suspeito através de reconhecimento facial. E isto leva-nos à seguinte inquietação. Todos nós aprendemos e sabemos que no processo penal e que os órgãos de polícia criminal, no fundo, têm uma dupla função. Eles atuam como numa finalidade de prevenção e numa finalidade de repressão criminal. E, portanto, as entidades policiais
A prevenção da criminalidade está ligada à ideia de garantir a ordem, de garantir a segurança, de garantir a tranquilidade pública e, por outro lado, os órgãos de polícia criminal atuam como auxílio, na parte da repressão, como auxílio à investigação criminal, designadamente, no caso do nosso sistema, junto do Ministério Público. E, portanto, nós separamos e ensinamos na faculdade que existe a fase da prevenção criminal e a fase da repressão criminal, certo? Que têm contextos e finalidades distintas. Ora, o que o desenvolvimento tecnológico tem feito, ou o que nós assistimos, é modificado esta separação estanque entre prevenção criminal e repressão criminal, deixa de existir e há uma viragem preventiva, isto é, a utilização de sistemas tecnológicos pela polícia como forma, já não de prevenir o crime, mas de controlar o crime futuro. Certo? Aquela ideia clássica do polícia que vai pela rua para garantir a ordem e a segurança, isso está, num certo sentido, ultrapassado pela tecnologia, onde temos cada vez mais novas formas de policiamento e de manutenção da segurança que assentam em estratégias político-criminais preventivas e que são orientadas por dados, não é? E já vou chegar a exemplos concretos e que depois conduzem aqui a situações, como já foi referido, de hipervigilância, a questão do reconhecimento biométrico, a utilização de ferramentas preditivas e de previsão do crime e de previsão de quem vai ser o autor do crime, portanto, de determinação do perfil criminoso. Um exemplo para ser absolutamente clara, policiamento preditivo. Não sei se conhecem esta expressão. Isto não é futuro, isto é realidade, está a ser utilizado em diversos países. Ainda há pouco tempo, em fevereiro do ano passado, o Tribunal Constitucional Alemão foi chamado a pronunciar-se sobre se, estava nos estados de Hesse e de Hamburgo, estavam a ser utilizados sistemas de inteligência artificial de policiamento preditivo. Vamos lá adivinhar quem era a empresa que os produzia? Não, a Palantir. Claro, que produzia esses sistemas, a tal empresa que há pouco referia. E estes Estados estavam a utilizar, têm uma lei que permite a utilização de sistemas de policiamento preditivo, que acabam por ser úteis na gestão escassa que as polícias têm de recursos humanos. Portanto, se eu tiver um sistema que me permita dizer, que me diga com algum grau de probabilidade qual é o bairro, qual é a rua, qual é a hora em que há mais probabilidade do crime acontecer, é evidente que eu vou direcionar as minhas polícias, os meus recursos humanos, para essa hora e para esse local, não é? No caso do Tribunal Constitucional Alemão, foi chamado a pronunciar sobre se a lei que permitia a utilização destes sistemas, que foram desenvolvidos por uma empresa privada, com base em dados registados pelas entidades policiais, se esta lei era compatível com os direitos fundamentais previstos na Constituição, designadamente com o direito à autodeterminação informacional. Estou-lhes a dar o exemplo de uma coisa atual, uma coisa que há muita coisa que está a acontecer e que nós não sabemos, não quer dizer que ela não aconteça. Pronto. Mas aqui na Alemanha, de facto, a questão foi colocada, o Tribunal, já agora, só para não ficar em suspense, a decisão foi no sentido da lei ser inconstitucional, mas por não estar devidamente especificado os termos e os requisitos que deveriam ser cumpridos para a utilização daqueles sistemas. Portanto, não disse que os sistemas eram inconstitucionais, disse que a forma como estavam a ser utilizados punham em causa, a forma como estava a ser utilizado punha em causa alguns direitos fundamentais. E, portanto, volto a repetir, este mapeamento do momento e do lugar do crime, ou a avaliação do perfil pessoal do risco criminal, fazem com que estes dois momentos que há pouco referia, prevenção e repressão criminais, tendam a unificar-se, porque na medida em que essas ferramentas de previsão futura
do crime e de quem vai ser o autor transportem a polícia para um tempo e para um espaço real onde se espera que o crime aconteça, estamos na fase preventiva ou na fase repressiva se o crime vier a acontecer. A questão é que, não se esqueçam, comecei por dizer, o princípio da presunção de inocência tem o seu âmbito de aplicação limitado à existência de um processo penal. Nesta fase não existe nenhum processo penal. Já agora, a título complementar, estes sistemas, fazendo a ligação à apresentação da doutora Sandra Passinhas, no Regulamento de Inteligência Artificial, na proposta que sai do Parlamento Europeu, eram proibidos. Na versão final, depois das negociações com o Conselho, foram admitidos. Portanto, estão admitidos, são, como disse a doutora Sandra Passinhas, estão qualificados no sistemas de risco elevado, de risco alto, mas são admitidos. E, portanto, aqui chego à minha inquietação. Quais são os efeitos que este uso de sistemas têm na presunção de inocência, na medida em que eles operam em fases pré-processuais, de natureza policial, de controlo da segurança, sendo que ainda não existe um arguido e, portanto, o que existe é um suspeito in fieri, não é? Um suspeito em construção, contra o qual corre uma presunção da máquina, uma presunção de culpa da máquina. E, portanto, temos que começar a pensar se não precisamos de novas garantias, não sei se a presunção de inocência ou algo equivalente, que seja aplicado neste espaço que eu estou a descrever, em que a prevenção e repressão criminal se juntam, se misturam. Talvez seja tempo de começarmos a olhar para isto. Segunda inquietação, o problema dos dados e o problema do tempo, também, esse é meu, o problema dos dados é da inteligência artificial. Muito já foi dito aqui, o sucesso dos sistemas de inteligência artificial depende dos dados, não vou estar a repetir. Nós sabemos que a inteligência artificial, e acreditem nisto que eu estou a dizer, será tanto mais precisa quantos mais dados tiver à sua disposição. Essa é a grande vantagem da inteligência artificial, a capacidade de leitura e de encontrar padrões que nós, na nossa limitada capacidade humana, não temos. A inteligência artificial vê mais longe, vê mais do que nós e, portanto, e por isso ela é imparável, porque nós não aceitamos as nossas limitações e, portanto, vamos querer ser melhores. Se a inteligência artificial nos oferece a possibilidade de sermos melhores, faz parte, I can resist everything except temptation, não é? E, portanto, iremos com a inteligência artificial. Agora, precisamos é de antecipar algumas coisas. Esta questão dos dados. Que tipo de dados são selecionados para treinar algoritmos de previsão de perfil criminoso, por exemplo? E, com frequência, está em causa o uso de bases de dados policiais que tendem a incluir no seu registro informações relativas a pessoas que, muito embora tenham entrado no sistema, não foram sequer objeto de qualquer condenação criminal. E, portanto, vem aqui, imediatamente, acho eu, um conflito direto com a presunção de inocência, não é? Portanto, estamos a usar dados de pessoas que entraram no sistema, que ficam nos registros policiais e que nunca sequer foram condenadas criminalmente e, portanto, há aqui um confronto direto com a presunção de inocência por contágio da informação que consta nos registros policiais. Terceira inquietação, que eu chamei o suspeito médio ou provável. Já não vou falar aqui das detenções preventivas abusivas, porque isso também vai ser um problema, se calhar entre nós ainda não é, mas detenções que são feitas com fundamento no juízo da máquina e, portanto, detenções preventivas abusivas, pode ser um termo de que vamos ouvir muito no futuro.
Para já, ia referir uma outra coisa, que esta suspeita que sai da máquina, automatizada da máquina, é feita com base em dados, é uma suspeita de natureza estatística que foram recolhidos, dados que foram recolhidos e, portanto, com base no que outros fizeram. E aparece-me aqui uma ideia que eu chamei, isto que eu estou a dizer vai sair num texto que está para ser publicado muito em breve, até mais desenvolvido do que aquilo que eu estou aqui a dizer. Nós temos 3 livros sobre inteligência artificial e direito penal, coordenados pela senhora doutora Anabela Miranda Rodrigues. Temos 2, vai sair agora o 3º, eu já estou a dizer o 3º, mas ele ainda não está publicado, está em fase de provas, vai sair agora, e o tema que eu trato nesse livro é precisamente a presunção de inocência, e portanto isto que eu estou a dizer aqui vai constar mais detalhadamente desse livro. Já agora, permitam-me que diga que o uso da inteligência artificial para fins de policiamento criminal e manutenção da ordem pública foi objeto de um projeto que desenvolvemos no contexto do Instituto Jurídico e que deu origem a um livro que foi publicado muito recentemente, uma das contribuidoras está presente na sala. É um e-book que está disponível através do Google, se fizerem pesquisa e se forem ao site do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, vão encontrar muitos elementos, sobretudo ligados a 2 projetos que foram desenvolvidos por nós no contexto da inteligência artificial. Mas, portanto, dizia eu, estes dados que são utilizados para fins de encontrar o futuro criminoso, o Minority Report deixou de ser um filme, passou a ser realidade, são dados que têm a ver com terceiros, o que faz lembrar aqui uma espécie de ex iniura terci, não é? Eu saio como suspeita, o resultado da máquina é eu sou suspeita, mas sou suspeita por causa do que os outros fizeram, porque os dados não são meus, são dados que têm a ver com o facto de haver um certo tipo de pessoas que têm tendência para cometer um determinado tipo de crimes. Se eu for uma dessas pessoas, provavelmente aparecerei na máquina e, portanto, há uma automatização da suspeita com base no que outros fizeram, o que nos levanta também aqui algumas questões do ponto de vista da presunção de inocência. Última inquietação, prova. Talvez até das mais importantes e das mais relevantes, o plano da prova, e aqui ligando também ao que disse a senhora doutora Mafalda Miranda Barbosa, este encontro chama-se Sociedade Digital e Inteligência Artificial. E, de facto, nós vivemos num tempo em que a todo momento, basta ver quem é que está a mexer no telemóvel, estamos a deixar vestígios digitais. A questão é que nós, mais uma vez na nossa limitada capacidade humana, não somos capazes de recolher esses vestígios digitais e muito menos perceber quais são os vestígios digitais que são relevantes, por exemplo, para efeitos criminais. Mas um sistema de inteligência artificial tem essa capacidade. Tem a capacidade de viajar, de se mover por entre os vestígios digitais, encontrar padrões e recolher vestígios que possam ser relevantes para efeitos criminais. O que é bom, mas simultaneamente mau. Voltamos ao bom e ao mau. Naturalmente, enfim, não vale a pena agora aqui desenvolver, vou-me encaminhar para o fim porque vejo o adiantado da hora. Mas reparem, isto levou ao desenvolvimento cada vez maior da chamada ciência forense digital. A ciência forense digital está imparável e as empresas que se dedicam à ciência forense digital também, naturalmente, não é? A produção de sistemas que procuram encontrar nessa vastidão de informação que nós vamos deixando espalhada por aí todos os dias, a construção de sistemas para encontrar a informação que queremos é, de facto, um mercado extremamente apetecível. Claro que
pode ser aproveitado para o processo penal e, atendendo aos 3 níveis de opacidade que a doutora Mafalda Miranda Barbosa há pouco elencou, eu acho muito difícil que isso possa ser aproveitado no processo penal. A tal opacidade corporativa, as empresas não vão dizer como é que aquelas informações foram obtidas. A opacidade técnica da black box que já falávamos aqui, mas eu acrescentaria aos 3 níveis de opacidade um quarto nível de opacidade, ou seja, para além da tal opacidade empresarial, da tal opacidade técnica, da tal opacidade cognitiva, de compreendermos efetivamente como é que a inteligência artificial funciona, há também uma opacidade sistémica. E com isto estou a fazer alusão à ideia de que nós de facto não sabemos o que é que está a ser feito e como é que a inteligência artificial está a ser usada para fins de segurança nacional, para fins de investigação criminal, nós não sabemos. E aqui eu acho que, de facto, há aqui uma perturbação, pode haver aqui uma perturbação não só da presunção da inocência, mas da lealdade processual. O agente encoberto já não é um agente físico. O agente encoberto é um agente digital, não é? Um agente que se move num espaço digital. Naturalmente que estas coisas, nós não podemos lutar contra um crime que usa armas digitais sem armas digitais. A questão não é essa, a questão é que nós temos que construir um sistema que também tenha as garantias necessárias do ponto de vista processual, certo? E, portanto, naturalmente que o Estado... Vou terminar, Sr. Doutor. Naturalmente que o Estado deve poder usar, para bem de todos nós, para bem da segurança de todos nós, destas ferramentas, mas tem que haver aqui princípios que orientem a utilização destas ferramentas. Isso só se consegue se houver a transparência possível, para que se possam construir regras e princípios adequados aos direitos fundamentais. O grande risco, e com isto termino, comum a todas as inquietações que fui aqui partilhando, e acreditem que as procurei resumir, é a de uma certa contaminação do processo penal por um juízo de culpabilidade que a máquina produz automaticamente. Portanto, um contágio do processo penal, porque a máquina é feita para encontrar o criminoso. E, portanto, na origem, no ADN da máquina, está, de facto, uma certa presunção de culpa. Nós temos que criar soluções para que não haja esse contágio do juízo da máquina ao processo penal e para que os operadores, os juízes, os senhores advogados, possam reagir a uma eventual presunção que vem de antes do processo penal, da existência do processo penal. E com isto termino.